E aí você não ora isso. Mas o Senhor pode usar os escalados e os não escalados. Deus pode usar, como diz o pastor Robério, os oficiais. E pode usar os não oficiais. Imagina você sair de casa todo dia e falar: Senhor, usa-me para a tua glória. Usa-me para a tua glória no metrô. Usa-me para a tua glória na farmácia, no supermercado, na escola do meu filho. E usa a minha vida para a tua glória dentro da minha casa. Eu creio que Deus faria mais coisas se todos os dias a gente falasse isso para o Espírito Santo. Senhor, me usa. Me usa na mesa que eu vou sentar. Me usa com quem eu vou conversar. Quem eu vou abraçar. Me usa para o louvor da tua glória. Amém? Nós vamos continuar falando sobre honra. O mês é sobre casa de honra. Se você não teve a oportunidade de estar nos outros cultos, nos 2 primeiros, as ministrações já estão disponíveis no nosso site e na página do Facebook também. É importante que você ouça as palavras e seja abençoado, em nome de Jesus. Eu quero orar pela palavra que o Senhor vai compartilhar conosco agora. Feche os teus olhos. Senhor, eu quero me oferecer diante do teu altar para que o Senhor me use para o louvor da tua glória. E eu quero declarar que a tua palavra, Pai, é preciosa e vai cair em terra fértil em cada coração aqui. Eu oro para que o teu Espírito nos revele coisas novas. Eu oro para que o teu Espírito encontre no nosso coração um coração ensinável. Fala conosco. Fala no mais íntimo de cada coração aqui. Que a tua palavra venha ser alimento para nós. Venha ser refrigério para nossa alma. E que a tua palavra, Pai, possa nos confrontar. E que saiamos daqui mais parecidos com o Senhor Jesus. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Honra. Quem tem ouvido as ministrações sabe que essa palavra tem um sentido muito profundo, muito sério. Honra. Quem já ouviu algum significado da palavra honra? O que significa honrar? O que é? Quem pode dizer? Dar valor, respeitar, valorizar. O que mais? Enaltecer. Quem falou aqui? Honrar, reconhecer o valor, reconhecer a grandeza, reconhecer a majestade. Honrar, dar crédito. Quando eu honro, eu digo que aquilo é digno de confiança, é digno de respeito. E é sobre isso que nós vamos falar, sobre o princípio da honra. A honra não é uma regra, é importante que você tenha isso bem claro. A honra é um princípio de Deus. Vamos começar com um texto no capítulo 6 do livro de Marcos. Vocês vão acompanhando ali? Preste atenção. Saiu Jesus dali e foi para a sua terra. Essa terra é Nazaré, onde Jesus foi criado. E os seus discípulos o seguiam. Ora, chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ao ouvi-lo, se maravilhavam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas?
E que sabedoria é esta que lhe é dada? E como se fazem tais milagres por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas, de Simão? E não estão aqui entre nós suas irmãs? E se escandalizavam dele. Então Jesus lhe dizia: um profeta não fica sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes, na sua própria casa. E não podia fazer ali nenhum milagre, a não ser curar poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. E admirou-se da incredulidade deles. E em seguida percorria as aldeias circunvizinhas ensinando. Jesus vai para Nazaré, no lugar onde ele foi criado. Ele nasce em Belém e foi criado em Nazaré. E as pessoas o recebiam ali em Nazaré como uma pessoa comum. Um morador comum de Nazaré. Não é este o carpinteiro, filho de Maria? Ah, conheço. Aquele que andava por aqui, conheço. Quando eles dizem, não é este o carpinteiro, é como se dissesse, aquele homem comum, vocês estão falando daquele homem comum, que a gente vê todo dia, que a gente encontra todo dia. Poderia vir alguém de Nazaré com unção? Poderia vir de Nazaré algum profeta? E ali diz que eles se escandalizavam com esse homem comum que dizia não ser comum. E aí diz que ali naquele lugar ele não pôde fazer muitos milagres por causa da incredulidade. Incredulidade é o mesmo que desonra. Quando eu não creio, é porque eu não dou valor. Quando eu não creio, é porque eu não valorizo e não reconheço quem aquela pessoa é. Já passou pela tua cabeça que incredulidade é desonra? Num ambiente de desonra, Jesus não pode se manifestar. Num ambiente onde há incredulidade, ele não pode se manifestar. E aí, se você lê o texto de Lucas, no capítulo 4, é a mesma passagem que a gente leu agora em Marcos, só que tem um acréscimo muito interessante no livro de Lucas, algo que Jesus faz que não está relatado em Marcos. E é muito importante para a gente compreender o nível da desonra que aconteceu ali quando Jesus estava em Nazaré. Olha o que diz, Lucas 4. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, e abrindo, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres, e enviou-me a proclamar a libertação aos cativos, e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Versículo seguinte, fechando o livro, devolveu o assistente, sentou-se, e os olhos de todos estavam sobre ele. Olha só. Aquele homem comum, o carpinteiro, filho de Maria, pega o livro do profeta Isaías e declara: o Espírito do Senhor está sobre mim, a unção do Deus vivo está sobre mim,
E esta unção está sobre mim para proclamar as boas novas, para libertar o cativo, para curar os cegos. E depois que ele termina de ler o livro, o versículo seguinte diz assim, Jesus dizendo, e esta palavra se cumpre na minha vida hoje. Jesus dizendo. E aqueles que estavam escandalizados ficaram mais escandalizados ainda. Porque como é que pode aquele homem comum, aquele homem que veio, que cresceu aqui com a gente, como é que além dele dizer que o Espírito de Deus está sobre ele, ele ainda diz que essa palavra está se cumprindo naquele momento? Como é possível esse homem, que é um morador qualquer aqui de Nazaré, está falando algo tão sério? Como pode? Aquela pessoa ali da igreja que eu estou acostumada, eu tomo Coca-Cola com ela na cantina, ela senta na minha mesa todo dia e de repente ela pega e vem aqui na minha mesa e fala que o Espírito de Deus está sobre ela. E aquela pessoa pega o microfone, eu conheço ela estudou comigo na escola, conheço de onde ela veio. E aí de repente ela vem e fala, o Espírito de Deus está sobre mim. E ele me ungiu para libertar, curar, abençoar. O que estava acontecendo ali em Nazaré? Eles não estavam reconhecendo a unção que Deus havia colocado sobre a vida de Jesus. E por isso havia tanta desonra, tanta incredulidade. E ele não pôde se manifestar naquele lugar, porque as pessoas não perceberam quem ele era. Às vezes as pessoas andam tão próximas a nós, e a gente tem tanta intimidade ou tanta proximidade das pessoas, que a gente não se dá conta de que aquela pessoa tem a unção de Deus sobre a vida dela. O Espírito de Deus está sobre mim. Não reconhecer a unção sobre Jesus era o mesmo que não reconhecer a Deus Pai. Se eu quero honrar o Pai, eu tenho que honrar o Filho. Se o meu desejo é honrar a Deus, eu tenho que honrar quem Ele colocou aqui dentro como um canal. Se eu desonro o canal, eu desonro a fonte que é Deus. Eles não reconheceram, eles desprezaram quem era Jesus. Eles não reconheceram aquele Jesus ali como o Messias. Na verdade, eles esperavam a manifestação de Messias de uma outra forma. Eles esperavam que o Cristo fosse de outra maneira. E eles não se deram conta que aquele que estava ali na frente deles falando era o Messias, era o Cristo. Imagina você estar diante do Messias, do Cristo, e não perceber. Imagina se ele está sentado na tua mesa agora e você não se dá conta. Não me dar conta de que ele está aqui é desonra, é incredulidade. E aí você vê que Jesus faz ali uma constatação interessante. Volta ali para Marcos, por favor, capítulo 6, versículo 4. Olha o que diz ali. Jesus está constatando o que está acontecendo com ele. O que está acontecendo com ele? Ele está dizendo assim, o profeta, ele sempre tem que ter honra. O profeta tem que ser sempre honrado. Por quê? Porque a unção de Deus está sobre ele. Mas o que estava acontecendo com ele ali? Ele não estava sendo reconhecido como profeta. O que diz ali? Um profeta não fica sem honra senão na sua terra,
entre os seus parentes na sua própria casa. Tem um provérbio, um ditado popular, que eu não vou mais dizer ele agora, daqui em diante, porque eu falava muito isso, e eu entendi que eu não devo mais falar isso, porque não tem que ser assim. Você vai entender por quê. Tem um ditado que diz assim: santo de casa não faz milagre. Quem já disse isso alguma vez? Um monte, né? A gente não fala? Santo de casa não faz milagre. Jesus está dizendo assim: todo profeta tem que ser honrado. E aconteceu com ele. Ali ele não está dizendo que isso é um princípio, mas ele constatou que com ele, porque ele está ali na sua terra, ele não está sendo reconhecido. Agora, o propósito de Deus é que o profeta na sua casa seja honrado. E o santo na casa faça milagres, sim, porque eu e você somos santos. Onde deve começar a honra, se não na minha casa? Onde deve começar a honra, se não o marido impondo mão sobre a esposa e a esposa sendo curada e liberta? Aonde deve começar a honra, senão o teu filho, compreendendo a palavra de Deus? Ali em Deuteronômio diz que o pai deve ensinar a criança, deve ensinar os filhos. A honra tem que começar na sua casa. A honra tem que começar aqui, na nossa igreja. Será que às vezes quando a gente fala assim, o santo de casa não faz milagre, será que a gente não está se esquivando? Fugindo da responsabilidade? É mais fácil chamar o pastor. É mais fácil chamar outra pessoa para orar. Deus pode usar as outras pessoas? É claro que sim. Só que a gente não pode partir do princípio de que na nossa casa a gente não vai ser honrado. A esposa tem sim que ouvir o marido na sua casa. Imagina que esquisito. A esposa não ouve ninguém na casa. Não ouve o marido. Chega aqui e ouve o pastor. Não é estranho? Hã? O filho não ouve o pai. O filho não ouve a mãe. Aí o filho chega e ouve a professora de escola dominical. Não está errado. Tem que ouvir a professora. Tem que ouvir o pastor. Mas se eu reconheço que a unção de Deus está sobre o meu marido, está sobre a esposa, está sobre os meus filhos, a honra tem que começar ali. Sabia que é muito comum quando um pastor prega em outra igreja, vai em outro lugar, ser extremamente honrado em outro lugar? E às vezes na própria casa, no próprio ambiente, na própria igreja, ele não é honrado como ele é honrado fora daqui? Não é muito comum? E aí às vezes você é tão honrado que você fica até impactado. Uma vez eu estava, muitos anos atrás, aquilo me chamou muito a atenção, estava ministrando na igreja do Guarujá. Aí tinha 2 diáconos e eles... Tem um púlpito assim que tem um negocinho de pôr a água. E aí eles foram atrás de um copo de vidro, porque não tinha copo de vidro, e tinha que ter o copo de vidro para pôr a água e tal. E eles estavam brigando no bom sentido para ver quem é que ia me servir água. Eu vi aquilo, eu achei, gente, está tudo bem? Não, é porque eu cheguei primeiro. Eu falei, como é que é? Eles estavam discutindo quem ia me servir água. Por quê? Porque eles queriam me honrar. A honra tem que começar dentro da minha casa, depois na minha igreja, e não tem que ser impactante ser honrado em outro lugar, porque aqui se é honrado, se tem honra. Quando a gente está muito com uma pessoa, muito no ambiente, a gente acaba criando hábito. E a gente não percebe que tem algo diferente sobre aquela pessoa.
a unção de Deus. E a gente vive, infelizmente, não só dentro da igreja, mas de um modo geral, mas vamos falar aqui na igreja, num mundo de muita desonra. Muita desonra. O Arles falou semana passada que, na época dele, as crianças na escola, antes do professor entrar, ficavam em pé para o professor entrar. Antigamente, nas casas, as pessoas esperavam todo mundo chegar até a mesa para comer. E o pai, que sentava num lugar estratégico ali na ponta, não começa a comer enquanto todos os filhos não estão. Agora, passou uma reportagem outro dia que as casas não têm mais mesa para comer. Porque não é necessário. Porque as pessoas comem em cima do seu iPad, o iPod, o iTudo. E cada um no seu espaço, e cada um no seu quarto. A gente vive num lugar de tanta desonra que a gente não se dá conta. Eu não me dava conta que incredulidade era desonra. Quando eu não creio, eu estou desonrando o Senhor. Por que as pessoas vêm aqui, pregam a palavra de Deus, e são homens e mulheres ungidos? E por que quando vem uma pessoa de fora pregar, se dá mais atenção, se dá mais ouvido? Por quê? Por que a igreja fica mais cheia quando tem pastor visitante? Hã? A honra tem que começar aqui. É o apóstolo Ares que vai pregar semana que vem. Eu vou chamar todo mundo que eu puder. Vou honrá-lo. É o pastor Robério? É a pastora Lília? Por que eu chamo só quando é o apóstolo nananana de outro lugar? Eu tenho que começar a honrar quem está aqui dentro. Que o Espírito Santo nos mostre o quanto desonramos uns aos outros. Existe uma coisa que se chama familiaridade. Espírito de familiaridade. Como está acontecendo ali com Jesus. A gente vê ele o tempo todo. A gente conhece os irmãos, a gente conhece a mãe. É o carpinteiro. Conheço ele. Dele vai vir alguma palavra. Não, peraí. O Espírito de Deus está sobre ele. Ele é o Messias. Peraí. Conheço ele. O mesmo cara que faz a cadeira, o cara que é comum a todos nós, ele também cura. Ele também fala da parte de Deus. O Espírito de Deus está sobre ele. Da mesma forma que o Espírito de Deus está sobre você. Familiaridade. A gente tem que pedir para o Senhor, para o Espírito Santo, nos libertar disso. Não é errado a gente ser próximo. A gente só não pode se acostumar tanto com o pai, que daqui a pouco está gritando com ele. A gente não pode ser tão amigo do pai ou tão amigo do professor que daqui a pouco está dando ordem para o professor. Às vezes a gente é tão próximo que esquece que tem uma relação de hierarquia. Ou o chefe em relação ao empregado. É tão próximo. Todo dia come pizza junto, que tem momentos que você esquece que o cara é o teu chefe. Que o cara tem autoridade. Você tem que ficar no colo do seu pai. Só que você tem que saber que tem momentos que ele vai falar como autoridade na tua vida e você tem que ficar bem quietinho. Porque é o teu pai. E não é assim, estamos juntos, todo mundo. Não é.
Você tem que reconhecer a autoridade de quem estabelece aqui neste lugar. Se você, olha uma coisa tão séria, se eu não reconheço quem sobe aqui para ministrar, em primeiro lugar, eu estou não reconhecendo a unção de Deus que está sobre a pessoa e sobre o Arles, que ele que põe as pessoas para pregar. E se eu não reconheço a unção que está sobre o Joãozinho que está pregando, e por consequência a unção que está sobre o Arles, eu estou desonrando a Deus. Porque Deus ungiu o Arles para ungir pessoas e para pessoas estarem aqui. Vocês estão entendendo? Quando você escolhe a mesa que você vai sentar, porque naquela mesa tem o facilitador com mais cara de, sei lá, ungido, e naquela outra mesa você não vai, porque aquela mesa lá é o filho do carpinteiro. Ah, não, aquilo lá não vou não, eu vou naquela outra mesa ali. Se a pessoa está ali para orar por você, é porque ela tem a unção de Deus. E se você, por alguma razão, não crê e desonra aquela pessoa, você está desonrando o próprio Deus que colocou aquela pessoa ali. Como isso é sério? Se você vem no culto só porque o fulano está pregando, quem Deus colocar ali, eu vou honrar. E eu vou honrar como se fosse ao Senhor. Os discípulos, a gente está falando de que as pessoas não o reconheceram, Jesus, e que não deram crédito porque ele falou. Os discípulos, eles são um bom exemplo de pessoas que reconheceram o Cristo. Os discípulos eram judeus e eles reconheceram quem era Jesus. Lucas capítulo 19 é um texto muito interessante. Até aqui a gente está falando como Jesus é recebido, né? Aqui em Lucas 19 é Jesus falando como Jerusalém não percebeu o que estava acontecendo. Olha o que diz ali em Lucas capítulo 19, a partir do 41. E quando chegou perto e viu a cidade, chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conhecesses, ao menos neste dia, o que te poderia trazer a paz. Mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão e te apertarão de todos os lados. E te derribarão a ti e aos teus filhos que dentro te estiverem. E não deixarão pedra sobre pedra, porque não conheceste, não reconheceu o dia da visitação. Esse texto está falando da tristeza de Jesus, ao ver que Jerusalém não percebeu quem ele era. E não se deu conta do dia da visitação. Não percebeu. Você senta na mesa e não percebe a visitação do Senhor. Até porque você já chega às vezes com o coração aqui. Não pode acontecer nada diferente aqui. São as mesmas pessoas todo domingo. Como você vem? É o mesmo culto? E se a gente vem com o coração, mas são as mesmas pessoas que eu sento sempre. Estou ouvindo essa palavra já faz 2, 3 vezes. E aí você pode perder o dia da visitação. Você pode imaginar
que Deus pode usar quem está do teu lado agora? Olha para quem está do teu lado aí na mesa. Deus ungiu esta pessoa que está do seu lado. Olha bem para ela. Deus ungiu essa pessoa. E essa pessoa vai ser usada por Deus para te trazer uma palavra de vida, de cura e de libertação. Se você não crê, você vai estar desonrando. E se você crê, você vai estar honrando não só a pessoa, como ao Senhor. E se você tiver com pessoas da sua casa, aí você vai olhar para ele e vai dizer, a honra vai começar aqui agora. É o meu marido que vai me abençoar, é a minha esposa que vai me abençoar, é o meu filho que tem uma palavra para mim. Não importa de onde ele veio, não importa se veio de Nazaré, ou de Belém, ou de sei lá onde. Quando a unção de Deus está sobre uma pessoa, ela deixa de ser uma pessoa comum. A unção de Deus sobre a vida dela é que faz a diferença. Não menospreze pelas aparências. Hebreus capítulo 13, versículo 2. É muito interessante. Está falando sobre você receber a pessoa na tua casa. E aqui está dizendo o seguinte, para você ser hospitaleiro, porque sem saber, você pode estar hospedando anjos. Mas aí a pessoa não tem uma cara tão boa. Às vezes ela não tem um cheiro bom. Às vezes a roupa dela não... Aí você julga. E você não hospeda aquela pessoa na sua casa. E perde a grande oportunidade de hospedar anjos. Eu não posso fazer ideia como seja isso. Mas deve ser muito legal. Mateus capítulo 10, versículo 40. Vai falar também de como a gente recebe as pessoas. Quem vos recebe, está falando sobre você. Entendeu? Quem vos recebe é quem recebe a Érica, quem recebe a Adriana, quem recebe a Jane. A mim me recebe. Olha que sério. Se você receber a Malu em casa, você está recebendo Jesus. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem enviou? Deus. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá a recompensa ou galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá a recompensa de justo. E aquele que der até mesmo um copo de água fresca, um destes pequeninos, na qualidade de meus discípulos, em verdade vos digo que de modo algum perderá a sua recompensa. Se você me recebe, você recebe aquele que me enviou. Se você recebe um homem de Deus, você recebe o próprio Deus na sua casa. E você recebe galardão por isso. Eu tenho feito umas visitas com um grupo aqui da igreja, ali na Mauro. Tem sido muito especial, muito especial. E a gente visitou uma senhora, e um lugar muito, 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 muito pequenininho. Pequenininho até, estou sendo, minúsculo. Aí você, às vezes, chega, não tem onde sentar, porque eles são pessoas muito simples. Aí a gente ministrou e falamos da palavra de Deus, foi muito lindo. E aí, na hora de ir embora, ela falou assim, você quer um café? E quem me conhece sabe que me oferecer café, né, eu sempre quero. Aí, eu falei assim, se você me convidar de uma próxima vez, eu venho tomar café. Já para dar motivo para ela me convidar de novo. E aí, essa semana, nós voltamos lá para tomar café.
Gente, foi o melhor café que eu tomei na minha vida. Quando eu cheguei, ela estava na porta, numa felicidade. Fui eu, o Alexandre naquele dia, a Célia e a Roberta. Numa alegria, com um bolinho lá, daqueles coisa de vó, sabe aqueles bule de... Hã? Não. Ah, esqueci o nome, mas um bule simplesinho, coisa de antigamente. E ela chega para mim assim com uma xícara tão linda. Aí eu pensei, meu Deus, ela comprou. E ela veio assim numa alegria. Pastora, senta. Eu. Você fica assim, né? Aí tem uma cama lá que é de todo mundo. Sentei na pontinha. Aí ela vem com um prato cheio de bolo. Eu fiz o bolo para você. Gente, eu pensei assim, não pode ser. Eu cheguei lá com uma cesta básica para ela. E ela me chega com café e bolo. E aquele prato, assim, com muito bolo. E ai de alguém se pegasse o bolo antes de mim, entendeu? E aí, o Alexandre estava ali na minha frente, aí ele falou assim para mim, pastora, estou de jejum, o que eu faço? Eu come. Come. Porque se ele não comesse, ia ser uma tremenda desonra. E que bolo maravilhoso que eu comi. Que café. Eu não sei se aquela mulher tem o entendimento do que ela fez. Mas eu saí dali que vocês não imaginam. Como eu me senti honrada. Com um café simples e um bolinho simples. E aí depois no final, você quer mais café? Eu faço mais café. Falei, eu quero da próxima vez. Já ficou combinada a minha próxima vez. Que é assim, né? Já tem que deixar o gancho para a próxima visita. Quem recebe a mim, recebe o Pai. Que honra. Ou quanta honra a gente não perde. Quanto galardão a gente não pede. Porque a gente não recebe as pessoas na nossa casa na qualidade de enviados de Deus. Eu tenho certeza que você quer honrar a Deus, não quer? Ninguém vai levantar a mão, eu não quero honrar a Deus. É óbvio que a gente quer honrar a Deus. E eu tenho perguntado para Deus, quando eu fui estudar essa palavra, eu perguntei assim para Deus, como eu vou te honrar, Deus? E aí Ele me deu esses textos. Você me honra quando você crê em mim. Você me honra quando você reconhece a unção de Deus sobre mim. Você me honra quando qualquer que seja que suba no púlpito, você reconheça que está ali porque eu dei a unção para ele. Você me honra quando você senta e reconhece que o teu irmão tem a unção de Deus e pode ser usado na tua vida para te abençoar. Tiago capítulo 2. De todos os textos, eu achei esse assim o mais sério a respeito de como recebe as pessoas. Aqui está falando sobre acepção de pessoas. E eu sei que, assim como eu, talvez tenha pessoas aqui que quando ouve essa palavra acepção, se fala, não, mas eu não faço acepção de pessoas. Mas o Espírito Santo vai mostrar para nós. Porque quando eu faço escolhas de que pastor que eu vou ouvir, de quem eu vou receber a palavra, será que eu não estou fazendo acepção de pessoas? Não sei. O Espírito Santo vai falar com você. Aqui, esse texto de Tiago vai falar sobre a maneira como a gente julga quem a gente vê. Eu nem vou ler o texto inteiro porque ele é grande. Mas fala assim, um chega de anel no dedo, de colar, de salto alto, lindo, maravilhoso. E você julga, um homem de Deus. Um chega sem anel, sem colar, com uma roupa simples. E aí você julga, esse veio de Nazaré.
É comum. E aqui fala até da questão de como a gente trata as pessoas. Se a gente sabe que aquela pessoa é uma pessoa de autoridade e tal, a gente já dá a primeira mesa aqui para ele. Se a gente não sabe quem é, tanto faz onde a pessoa senta. E, na verdade, aqui esse texto não está falando que você tem que tratar mal quem está bem vestido, ou tratar mal. Não. Você tem que tratar bem todo mundo. Na verdade, eu deveria dar o meu lugar para todos. O melhor lugar para todos. Não importa quem ele é. João capítulo 1, versículo 10, de 10 a 12. Vai dizer o seguinte: estava ele no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele. E o mundo não o conheceu. Veio para os que são seus, mas os seus não o receberam. Mas todo aquele que o recebeu, todo aquele que creu no seu nome, todo aquele que honrou, todo aquele que deu crédito, todo aquele que viu que a palavra dele era de confiança, todo aquele que olhou para ele e falou assim: esse tem a unção de Deus. Deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Ele veio para os que são seus. E eles não perceberam. Jerusalém não percebeu. Quantas vezes eu não percebi? Porque eu chego num culto normal, um culto comum de domingo, e é tão rotineiro eu vir no culto de domingo de manhã ou domingo à noite. É tão comum ver as pessoas tocando, é tão comum ver alguém pregando, que eu não percebo a visitação de Deus, que pode se dar através do meu irmãozinho que está do lado, que eu sento todo dia com ele. Ele veio para os que eram dele, mas eles não perceberam. Ele veio para ser honrado na sua própria casa e não foi. Mas, versículo 12, quem percebeu, quem viu, quem reconheceu, foi dado o poder de se tornar filho de Deus. Quem o honrou, quem deu crédito, quem honra, vê milagre. Quem não honra, não vê milagre. Quem honra é abençoado. O pastor Arles falou uma frase semana passada na ministração dele. Você quer ser tremendamente abençoado? Vá pelo caminho da honra. Vá pelo caminho da honra na tua casa. Vá pelo caminho da honra com o teu pastor. Você tem honrado o teu pastor? O pastor que você vê todo domingo. Você tem honrado as pessoas que estão ao teu redor? Você tem honrado dentro da sua casa? Jesus se admirou de tanta incredulidade que tinha em Nazaré. Será que se Jesus olhar para nós, ele vai se admirar da nossa incredulidade? Ou ele vai encontrar um lugar de honra para se manifestar, um lugar de fé? Será que agora, quando você compartilhar a palavra na sua mesa, Jesus vai encontrar espaço para se manifestar na tua vida? Porque não importa quem sentou na tua mesa, a unção de Deus está sobre as vidas das pessoas que estão na tua mesa, e Deus vai se mover. Mas você tem que crer, você tem que honrar. Jesus, não importa o nome da pessoa que vai falar,
Se o Senhor estabeleceu essa pessoa, eu creio que ela veio de Deus. E a unção está sobre ela. E que você não se escandalize quando Jesus chegar e falar, hoje se cumpre a profecia. O Espírito de Deus está sobre mim. Reconheça. Reconheça quem está falando. Reconheça de onde vem a unção, de onde vem a palavra. Dê crédito à palavra de Jesus. E dê crédito para toda a palavra que for falada aqui neste lugar para a tua vida. E ore pelo teu apóstolo. Ore por ele. A oração é uma maneira de honrar. Para que ele saiba quem ele coloca, quem não coloca, o que faz, o que não faz, para onde vai, para onde não vai. E honre o teu pastor. Toda vez que você tiver oportunidade. Não importa que é um cafezinho simples. A honra está no coração, na atitude. Outro dia eu ouvi uma pessoa falando assim para mim. Eu estava contando de algumas experiências que eu já tive. De dias que eu não estava bem, de dias que eu estava triste. E aí a pessoa ficou um pouco assim, mas... Eu não sei, porque às vezes a pessoa pensa que a gente não fica triste e não fica mal. Não sei se você já pensou isso, mas a gente fica mal. E tem dias que você acorda e fala, meu Deus, e agora? E aí, ela estava contando que um dia, Deus falou para ela, para falar para mim, que Ele me amava. E que ela não falou, porque ela falou, gente, dá mais a Jane, está sempre rindo, imagina, vou falar para ela que Deus ama. Isso ela já sabe. Só que teve dias na minha vida que como eu precisava ouvir isso. E aí eu falei para ela assim, você perdeu a grande oportunidade de ser usada por Deus na minha vida. Não importa se é pastor ou se não é. Fala do amor de Deus para ele. Eu falo que Deus te ama. E quem fala para mim? Hã? O Espírito Santo fala. Mas é tão gostoso ouvir da boca de uma pessoa. É tão bom ser honrado, ouvir que você abençoa a vida dela. Não estamos falando aqui de um puxar o saco do outro, estamos falando de honra. É outra coisa. Estamos falando de honrar. Que o Espírito Santo nos ensine a honrar a Deus, nos ensine a honrar uns aos outros e nos ensine a honrar as nossas autoridades. Em nome de Jesus.